Pessoal, tudo bem? Meu nome é Éder Costa, esse é o canal Spock Monkey. Hoje nós vamos bater um bate-papo bem legal, como sempre. É como se a gente estivesse tomando uma cerveja num bar ou um café numa cafeteria. É um bate-papo tranquilo, sem assuntos, sem códigos randômicos complexos de inteligência artificial. Vocês sabem que nesse momento eu gosto mais de falar sobre como a tecnologia afeta a comunidade. Hoje nós temos duas pessoas legais aqui hoje no podcast, onde nós vamos abordar esse assunto. Primeiro é o Ibrael, e segundo, Helene. Então, eu vou pedir eles para se apresentarem para que eles falem um pouco mais da área deles e o que eles fazem e para a gente já começar esse bate-papo aí com vocês, né? Bem-vindo, pessoal. Pode Valeu, as, valeu, Éder. as mulheres primeiro, Pode ser, Ibrael. pode ser. Muito obrigada, gente. Vocês estão conseguindo me escutar direitinho? É uma honra estar aqui. Fiquei muito feliz pelo convite. O Ibra aí é o meu professor, para quem não sabe. Eu Ah, falo legal. isso porque eu conheci ele dentro do projeto, né? E, consequentemente, né, fui a palestra de inteligência artificial, fui pesquisando mais sobre o assunto. E estou aqui hoje para contar um pouquinho da minha história para vocês, né? Eu trabalho com jogos online há 6 anos, sou streamer, né, na plataforma Twitch. E esse meio me despertou uma vontade muito grande de aprender computação, programação, que é uma coisa que eu gosto desde infância. Então, quando eu tinha 20 anos, né, eu me aventurei nesse mundo dos games e pude estar aí estudando programação agora, já estou quase com o meu diploma na mão. E tenho 26 anos, sou natural de Uberlândia e sou uma entusiasta aí por tecnologia. Estou sempre presente nos eventos, sempre buscando aprender mais e indo atrás realmente desse conhecimento. Não, legal. Você, Ibrael? Que legal. Olha só, eu também tenho 26 anos, mas eu não tenho essa cara de novo, viu? Eu tô bem acabadinho. Mas eu também sou aqui de Uberlândia e eu sou analista de projetos lá no Instituto Projeto de Vida. Eu venho da área de engenharia, mas assim, eu sou fascinado da maneira com que a tecnologia, a interseção entre a tecnologia e as humanas, né? O tato humano que acontece quando esses dois mundos se encontram. Então é um prazer estar aqui, conversar com essas duas pessoas de backgrounds diferentes, né? Mas com certeza tem muito a agregar. Ah, que legal. Você tocou num assunto bem legal aí mesmo. Ó, Ibra? Seu apelido então é Ibra, então. Só para eu entender. Ibra, Ibra, com né? certeza. Tá bom. Ô Ibra, você tocou num assunto legal aqui que você fala sobre como a tecnologia ela influencia, né, no humanas, né? Hoje eu estava lá na palestra, dei uma passada lá em uma hora no Brain, e tinha uma mulher lá exatamente, psicóloga, e como ela estava perguntando, ela estava cheia de dúvidas. Chegou lá hoje, do nada, e ela falou: como que a psicologia pode afetar, né? Pode ser utilizada com a inteligência artificial. Então eu achei legal, porque as pessoas estão começando a questionar muito, né? Então elas estão entendendo que a tecnologia por si só, ela não é somente um mecanismo de automação, mas sim ela está presente em tudo. Ela pode estar presente, ela está presente hoje no seu celular, na sua televisão, no semáforo da rua. Ela está presente em tudo, né? Que nós vamos bater esse papo. Mas eu não quero adiantar muito o assunto, não, mas eu que já quero colocar assuntos polêmicos aqui, tá? Assuntos polêmicos de um bar mesmo ou de um café. Pessoal, eu tava conversando com um amigo meu ontem e ele falou assim que a empresa dele tá voltando a ser presencial. E eu queria a opinião de vocês. O que vocês acham? O home office, vocês acham que são a favor, contra? O que vocês acham que é bom? Pondera essa situação aí pra mim. Só pra gente entender um pouco aqui e colocar esse assunto em pauta, né? Então, desde a pandemia, antes mesmo da pandemia, eu já trabalhava home office, porque como eu trabalhava com jogos, eu trabalhava com países como Conosur e Cononorte, né, que são Argentina, Chile, Peru, esses países. E não tinha como eu estar presencialmente lá em todos os campeonatos, né? E querendo ou não, esse trabalho que a gente faz de backstage, ele é muito dentro de casa mesmo. É o backstage dos campeonatos, geralmente são todos home office mesmo, e já é uma cultura que a empresa que eu trabalhava, uma empresa europeia, adotava. Então, para mim, eu já sempre fui acostumada com esse formato. Agora, que eu estou voltando aí na minha transição de carreira, eu sinto que eu aprendo mais estando no lugar.
Então, eu acho que o modelo híbrido, ele é a melhor forma da gente poder ter essas duas, né, essas duas vertentes e elas se conciliarem. Eu acho que essa é a minha opinião. Eu acho que também o home office, muita gente horroriza ele, fala que não, que a pessoa não rende, que a pessoa fica fazendo outras coisas, mas isso vai da índole da pessoa e da responsabilidade que ela tem que ter ali naquele trabalho, sabe? Eu entendo perfeitamente e assim, vai totalmente da responsabilidade da pessoa. Eu tive amigos na época da pandemia que estavam trabalhando em 6 empresas. 6. E para cada uma ele falava que era única. É chegou o É tipo, o momento, cara tem 6 mulheres, pô. sim. Aí chegou o momento que não sabia mais o que fazer e começou a ser demitido. Só que ele ficou sustentando o emprego dele durante 5 meses. E Uhum. na época, por exemplo, as empresas de tecnologia, naquela época de unicórnio para cá, unicórnio para lá, vamos ser unicórnio, temos que contratar. Ele aproveitou e surfou nessa onda e infelizmente os bons pagam pelos maus, né? Então, vou esperar o Ibra aí falar qual que é a opinião dele, mas eu concordo plenamente, na minha opinião, já falando um pouco aqui da minha opinião, que o home office ele é interessante, só que é importante também você estar no local, porque a maioria das decisões também acontecem naquele cafezinho, naquela mesa, sabe? Quando você tem aquele cafezinho com seu superior imediato, com um cafezinho para você entender, mais ou menos sentir o que está acontecendo na empresa, de inovação. Você não ser pego de surpresa, né? Então, existem responsabilidades e existem direitos no home office, Com certeza. né? Mas a pessoa tem que entender. E você, ô Ibra, você trabalha de home office? Cara, praticamente eu poderia escolher um modelo mais híbrido, né? Mas assim, eu também sou bem do lado do que a Helene falou ali, de que o presencial tem né, um outro tato ali. Não tem como. Eu não me adaptei na época da pandemia. Eu achava que ia ser uma coisa assim, facilita tudo, né, e tal. Mas não foi a experiência, não foi esperado na expectativa e realidade. Então, se possível, eu acho que o presencial com certeza é melhor. E o remoto, completamente remoto, a confiança tem que ser muito mais alta mesmo, justamente conta até de problemas, igual você falou aí, né? E na época da pandemia também, eu acabei de recordar aqui agora, eu fiz um podcast com o Marcelo Dutra. Eu não sei se ele ainda é, mas ele era diretor da Callink. Sim, eu acho que eu conheço. Pessoal, algumas pessoas sabem, mas eu tenho bastante seguidores em São Paulo, mas estamos em Uberlândia, tá? Só para deixar claro aqui, Callink é um call center que tem aqui na cidade de Uberlândia. E nesse podcast, o Ellen Ibra, o que que ele falou? Nós estávamos falando exatamente do home office, foi exatamente como começou a pandemia, tá? O que que ele falou? Vou até deixar aqui o link aqui para vocês ouvirem o podcast, tá, pessoal, que tá vendo esse vídeo aqui, depois de assistir esse, claro. Ele falou que o home office ele trouxe para as empresas grandes responsabilidades, que era como queria trazer as estruturas, né, para que a pessoa trabalhasse de casa. E como queria manter isso, né, de uma forma mais estrutural. Não sei se resolveram isso 100%, mas qual que eram os desafios dele na época? Eles davam um cartão, tipo um crédito para a pessoa simplesmente utilizar a internet, pagar a internet em casa, investir em um teclado legal, uma cadeira ergonômica, né? Tudo isso. Só que tinham pessoas que estavam reclamando porque quando depositava o dinheiro, o marido ia lá e gastava com outra coisa, né? Da mulher. Então aí começou a causar problemas conjugais. Isso é um dos exemplos, né? Que loucura. Então, não pagava a internet e cortava a internet, a pessoa não conseguia fazer o atendimento de call center. Então, o home office, naquela época que foi, vamos dizer assim, inovador para todo mundo, entre aspas, que eu falo, porque já existiam muitas pessoas que já faziam home office, mas de fato, assim, obrigatório foi em 2019, as pessoas começaram a fazer rápido e não pensaram em todos os problemas que Sim. causou muitas brigas. Igual o Ibra falou, eu não me adaptei. Eu sei que ele não se adaptou. Simplesmente a gente sonhava antes de 2019, eu quero uma folga, eu quero folgar. Só que aí você foi para casa na sua folga, por causa da pandemia, tava todo mundo lá. Então, Uhum, assim, você ficou uhum, louco. Você falou assim, você não uhum. tinha um setup, você não tinha um escritório, você não É, tinha cara, um local para fazer, você ficando, né? sim. Aí causou muito divórcio, muitas brigas. Então, Então, eu até conheci, a gente teve uma palestra com o Hugo, se eu não me engano, lá da Gamifique,
E ele falou também sobre esse modelo, né, de home office e tudo mais, porque ele trabalha dando consultoria para empresas. O que ele oferece é uma gamificação. Você já ouviu falar disso? Sim, eu já. Então, eu achei super bacana, eu nunca tinha ouvido falar. Tem a ver com jogos também, então, né, Sim. ganhou meu coração. E o que ele falou é isso, que as pessoas nas empresas também, elas não andam se sentindo muito valorizadas. Então, eles têm essas medidas, as empresas, né, a partir de agora, estão tomando medidas para fazer a produtividade da galera começar a rodar, começar a subir. E dessa forma ele vai incrementando esses benefícios, como o cartão, né, o vale internet, o vale alimentação, uma premiação para quem bater a meta, são várias, né, várias formas que ele vende lá. Mas isso aí é muito bacana também, porque eu acho que o funcionário ele tem que se sentir bem na empresa, se sentir valorizado. Agora, Uhum. a partir do momento que o funcionário ele tem que ir para casa e ele sabe que na casa dele ele não consegue ter o mesmo rendimento que na empresa, ele tem que ter a maturidade de chegar e falar, pô, eu não consigo, sabe? Porque também ficar postergando isso e chegando em casa e aí vai lavar roupa e aí vai cuidar de filho Concordo. e não é assim que a banda toca, né? A gente tem que ter maturidade dentro da empresa, porque a empresa também ela tem os deveres, mas ela tem os deveres e as obrigações, né? Então, eu acho que isso é falta de maturidade mesmo das pessoas. Tem esses pontos. É exatamente porque eu acho que foi muito rápido, né? Ah, chegou a pandemia e o pessoal teve que ir para casa e as empresas não estavam preparadas. De uma Muito vez, menos né, cara? nós, né? Estávamos preparados. Então, Estávamos preparados. Eu já estava porque já trabalho há muito tempo, mas uhum. acho que as Sim. pessoas não estavam preparadas para essa obrigação, né? Não. E todo brasileiro dá aquele jeitinho brasileiro também, né? Vocês sabem. Então, vou trabalhar em 6 empresas, porque as empresas começaram a contratar, ganhar em euro, ganhar. Então você poderia estar em 6 empresas de uma vez, mas cadê a responsabilidade? Né? Que eu É, acho que é muito importante, porque as empresas agora estão notando, né? Estão agora mais pé no chão, porque elas entenderam que não existe almoço grátis, né, pessoal? Com Então, certeza. como que vai pagar? Você entrava dentro da empresa, tinha aquele escorregador legal, tinha aquele chopp lá no meio, mas e aí? e Como aí? que vai É, pagar? Como que exato. ela vai se pagar se o funcionário, por exemplo, ele não entrega, se não entra grana, né, para a empresa? Então, eu acho Sim. que isso é um Um ponto assim, desafio, né? é um desafio ó, eu tenho a resposta? Claro que não. Sou a última pessoa a ter a resposta. Talvez depois eu vou até marcar um outro momento com alguém de RH para a gente bater um papo para ver se já desvendaram esse assunto, né? Porque eu ainda não aprofundei mais nesse caso, mas é que eu vejo que muitas pessoas que me procuram falam que, que estão muito pressionadas, tá? Então elas estão muito pressionadas porque está cheio de tecnologias novas que começam a monitorar o usuário. Então, surgiu até, não sei se vocês viram aquela. Teve uma mulher que colocou alguma coisa em cima do teclado, não sei, uma garrafa d'água para mentir que tava trabalhando durante todo o momento. Então, assim, até que ponto vai? Aí entra, o Uhum. Ibra, o que eu estava te falando, né, que você testou e eu reafirmei, sobre até onde a tecnologia pode ir, né? Como que ela afeta a nossa saúde mental. Porque se for algo assim de pressão, ela pode É, afetar a nossa saúde mental. E claro. cada vez mais as empresas também estão focando no bem-estar dos funcionários, né? Então, criando ambientes igual lá no Brain, você viu que bacana? Tem Sim, ambiente para o pessoal descansar, para o pessoal deitar, uma vista bonita, um lugar ao ar livre. Então, assim, eu acho que isso é muito válido também. Porque muita gente pensa que ir para a empresa é uma obrigação, né? E eu já acho o contrário. Às vezes eu gosto de ir para a empresa para fugir dos meus problemas da minha casa. sim. Então também tem esse ponto, né? É o costume, igual a gente tava falando. Tem pessoas que gostam mais de ficar ali no dark side mesmo, tipo, dentro do casulo. E tem pessoas que gostam de comunicar. Eu senti muita falta disso na Uhum. pandemia. De comunicar, porque eu gosto de falar demais, né? Então, o que Então, acontece? Eu gosto de comunicar. Gosto de chegar, de olhar no olho, tal. Mas eu amo também o home office, a liberdade geográfica. Então,
Gente, Ah, não sei interessante. quem vai resolver isso, né? Mas quem vai trazer essa equação, né? Porque às vezes pode pensar assim, ó, um programador, né? O cara quer ficar em casa mesmo e pronto. Mas cada um tem o seu estilo, né? Não é bem assim. Tem gente que se adapta muito mais facilmente, né? Mas não é o que eu acho que não é assim a coisa global. O híbrido está sendo realmente a tendência aí que eu vejo, né? De meio que mediar essas duas coisas. E um outro ponto também, o Helene. Pode chamar de Helene ou Pode, tanto faz. Helene ou Ellen? Tem alguma. Os dois. Eu Ellen? sou chamada de Helene, de Ellen, de Luna, que é meu nick no jogo. Tô acostumada já. Pode chamar de Ellen, então, fica mais fácil. Pode. Então vamos lá. Então, outro ponto também, Ellen, que eu acho aí tá importante citar e complementar o que você falou é de as empresas estão investindo mais para que as pessoas se sintam bem nas empresas, né? Estão pensando mais nas pessoas. Porém, o contrário também é verdadeiro. Por que que eu te falo, tá? Tem muitas empresas que usam, por exemplo, o LinkedIn para falar que eu sou totalmente a favor da saúde mental do meu funcionário, eu dou prensa no meu funcionário, e na hora H, na hora ali que tá com, né, que acontece algum Funcionário. problema, é o primeiro a sacrificar o funcionário. Sacrificar que eu falo mentalmente mesmo. Então, com metas agressivas que são impossíveis de serem alcançadas, falar, gritar com a pessoa porque não bateu uma meta. Então, lá, a empresa tem lá seu escorregador, tem sua almofadinha, mas a empresa por si só não consegue acompanhar todos os gestores, né? Então, existem gestores que são más gestores. Tá? E isso eu vejo, ó, só para você ter noção, tem gestores que estão obrigando as pessoas a falarem bem das empresas no LinkedIn. Tem isso. Nossa. Eu vejo muito isso, muito post da galera falando, eu amo trabalhar nessa empresa e tudo mais. Acredito que 90% não seja verdade, seja mais para fazer ali a moral, né? Não, mas tem empresas boas também, eu concordo. O Brain, Beleza. A Algar para mim, vamos falar de holding, de guarda-chuva Algar. Já trabalhei na Algar. A Algar para mim é uma das melhores empresas que eu falo de se trabalhar quando você está iniciando. Porque ela te dá toda a liberdade. Não sei se hoje ainda é assim, tá? Trabalhei lá 13 anos, muitos anos que eu saí de lá. Mas o que que acontece? Depois eu fui para o Whirlpool, depois eu fiquei só no Bookmaps. Mas o que que acontece? Eu vejo que se o funcionário tem a possibilidade de ousar, de errar, eu acho que esse é o caminho da empresa mesmo. Sim. Porque ninguém vai conseguir acertar em tudo também, né? Eu acho que ninguém vai conseguir acertar em tudo. Então, eu acho que nós vamos caminhar aqui até para discutir um pouco mais. Nós falamos do home. Olha o home office, é um assunto, hein? Olha o que debateu, porque é um assunto polêmico, gente. Toda vez que eu vou conversar sobre Hum. home office, é polêmico demais. Cada um tem sua opinião, cada um tem seus motivos, tem Sim. duas faces da moeda, né? E não tem como você encontrar uma Uma solução, um resposta. cálculo, né? Não, não tem. O que eu sempre falo, né, quando o pessoal me pede consultoria, principalmente de diretores, seja justo na situação. O que é ser justo? Você vai errar algumas vezes, mas sendo justo, você diminui essa margem de erro. Justo você tá falando que a pessoa tá lá, mas é justo você ficar cobrando ela de ficar teclando lá no teclado o dia inteiro? Cara, não é. Eu acho que não é isso, que não é dessa forma que você consegue mensurar a qualidade do funcionário no mês. Eu acho que é por entrega, que é o outro problema também no Brasil, principalmente no Brasil, que nós temos. E isso eu bato na tecla demais. Não deveria ser por horas trabalhadas no Brasil. Deveria ser por entrega. Porque a pessoa às vezes vai lá 8 horas da manhã para a empresa, ela fica lá até 10 horas tomando café, porque não tem nada para fazer. Entendeu? Deixa a pessoa ir para academia, deixa a pessoa fazer o que quiser. Aí quando tiver entrega, aí, meu amigo, você não vai para academia não. Entrega, você tem que entregar. Mas nesse momento de intervalo, e as empresas ainda não sabem isso. Que na Europa é muito comum, nos Estados Unidos é muito comum. Meus desenvolvedores são indianos, eles trabalham por hora. Então, assim, é hora. Eles têm o que fazer, eles vão fazer e pronto. Não tem meio termo, é preto no branco. Então, tá ali a função? Fez, você vai receber proporcional. Não fez, você não recebe. Simples, né? Eu concordo também com essa metodologia. Porque aí você tira a responsabilidade, né? Você tira aquele peso nas costas que eu falo, meu chefe, eu tô almoçando agora e meu chefe tá vendo que eu tô almoçando longe do trabalho. Cara, foda-se, né? Tipo, você almoça onde você quiser. Fica parecendo até perseguição, na verdade, né? Mas assim, então vamos lá. Então fechado esse home office, alguma consideração para falar sobre home office? E aí, Ibra, quer falar
alguma experiência Eu sua? concordo. Oi, Ibra, se você não falar, cara, nós estamos Você vai conversando deixar demais. eu aqui conversando Não, até. a Nossa. questão é justamente essa que eu queria falar para deixar o assunto aí, né? Não terminar, mas no ar é que isso vai ainda ser discutido muito. Eu acho que não vai ser resolvido assim tão facilmente, não. Porque engloba, igual o Éder falou, questões de gestão, né? De liderança, de qual a métrica certa de você conseguir entender o sucesso de um modelo home office ou do outro modelo. É isso. É, final da discussão. Não tem solução. Não tem solução. E eu acho isso muito bom, porque assim, realmente não tem solução. São muitas variáveis. Não tem solução mesmo, não. Então acho que existem pessoas que vão ser do home office e existem pessoas que não vão ser, e assim vai funcionar toda empresa, né? Sim. Mas entrando no outro ponto aqui agora, eu acho que isso vai pro IBA principalmente, Ibra. O que eu vejo das comunidades, tá? Eu queria trocar essa ideia com você. Eu entrei lá no grupo das comunidades de IA, eu acho interessantíssimo unir as pessoas em uma única direção. A inteligência artificial hoje ela não é mais uma brincadeira. Então, se as pessoas não entenderem pelo menos o básico da inteligência artificial, provavelmente, elas vão ficar desempregadas. Isso é um fato, porque é igual, por exemplo, vou usar um exemplo aqui, tá? Antigamente, quando lançou lá o Windows 95, começou o Excel bater na porta. Quem sabia Excel começou a ter mais oportunidades. Então, tava lá na vaga lá de aplicação. Ah, você tem que saber um português correto, tem que saber Excel, intermediário no mínimo. E a inteligência artificial hoje, eu acho que ela está chegando a um ponto que, para você trabalhar, você vai ter que saber o mínimo da inteligência artificial. Não estou falando de codar. Eu não estou falando de, vou ter que ir lá pegar Python, Go, IR, o script. Não. Mas entender, por exemplo, o que a inteligência artificial faz, né? Eu estava conversando com uma outra amiga minha, o mês passado, mais ou menos, ela havia perdido o trabalho, ela é advogada, e perdeu o trabalho na empresa dela, né? Na empresa de consultoria. Aí depois ela veio falar comigo, falou, eu preciso aprender inteligência artificial rapidamente, porque a menina que entrou faz todos os processos com o chat GPT. Tipo assim, orientando, né? Então, por isso que ela ganha mais tempo. Por isso que ela produz mais que eu. E é fato, gente. E é fato. Se a pessoa utilizando inteligência artificial, é como se fosse um assistente do lado dela, né? Auxiliando ela e ajudando ela em vários aspectos. Então, eu queria mais ou menos conversar com vocês e falar um pouquinho de comunidade. Como vocês acham que as pessoas que estão entrando agora na comunidade, que seja lá no WhatsApp, na comunidade ODA, e você pode falar um pouco mais sobre ela, ô Ibram, mas será que as pessoas estão perdidas? Ou como você pode trazê-las mais perto desse ecossistema na prática da inteligência artificial? O que eu vejo assim lá na comunidade, né? As pessoas estão vendo o resultado, vamos falar assim, né? Qual que é o trabalho que as IAs têm feito. Então ela vê uma imagem, um vídeo super bem produzido, super diferente, e as IAs elas são rápidas, né? Mas as pessoas ainda estão meio tentando decifrar o que é isso, né? O que é essa IA? Como é que isso vai se traduzir na minha vida? Até mesmo, assim, por exemplo, eu posso ter um designer, eu posso ter um advogado, então a IA tá se espalhando num nível tão grandioso que fica difícil você pontuar. Para cada caso é um caso, assim, vamos falar, né? Então, é isso que eu tenho observado, assim, tem um grau de curiosidade, claro, né? Quem já entra ali já é um certo filtro de que a pessoa está interessada, né? Entrar na comunidade para aprender sobre IA. Há uma grande curiosidade de entender, de aprender, mas ainda tem uma certa, não sei, eu acho que um receio, meio perdido, assim, igual você falou aí no caso da sua amiga, né? Aí ela percebeu na hora que ela teve que Sim. sair da empresa, aí que ela falou, não, então eu preciso agora Que ela realmente. notou, né, a importância da inteligência artificial, né?
da pior maneira, na verdade, né? É, sim. Infelizmente. Hoje ela, por exemplo, ela já tá. Eu passei alguns cursos para ela, né, se atualizar e tudo mais. Mas ela perdeu uma oportunidade, isso é fato. Ela É. perdeu. Ela é uma que infelizmente, teve, perdeu o emprego devido à inteligência artificial. Fato é, porque a outra pessoa, ela estava mais preparada, né? Sim, eu vejo muito isso, porque agora eu tô, igual eu te falei, fazendo a transição de carreira e tô indo para essa área de tecnologia. Eu vejo que tá uma batalha entre os nossos estudantes de quem sabe mais. Ah, Acho que sempre existiu perfeito. isso, mas agora que eu realmente me atentei a isso, assim, caiu a ficha de que todo dia tem alguém estudando mais que você e querendo ir além. E nós temos que ser essas pessoas, nós temos que querer ir além, nós temos que nos transformar, sabe? Porque é muito medíocre ficar no conforto daquilo que a gente sabe e pronto. A gente não, a gente tem que se destacar, ir atrás de informações e foi por isso que eu decidi também ir para a parte de inteligência artificial, sabe? Quando eu fui fazer meus primeiros jogos em programação, em JavaScript, eu me deparei com essa inteligência, né, artificial. Então foi aí que me despertou a vontade. E quando eu fui ver o tanto que é grande esse universo, o tanto de pessoas que já estão engajadas, e é tão bacana quando eu posto no meu Instagram coisas sobre inteligência artificial, as pessoas achando que eu sou especialista, porque eu postei, fiz um post ali, uma coisa. Então tá assim, tá essa batalha por informações e batalha por conhecimento. Eu acho que o mercado hoje ele tá engolindo as pessoas. Tá De engolindo verdade mesmo. e deixar. Eu acho que o mais importante quando a pessoa entra em inteligência artificial, ela tem que entender que, cara, ninguém sabe tudo. Então, assim, e sempre se nivelar ao esforço dela, nunca do outro. Então, por exemplo, eu tô olhando você, Ellen, eu tô olhando o Ibra e falo, pô, eles estão muito avançados, tal. Cara, beleza, mas eles tiveram o primeiro passo, né? Eles deram, é igual tirar a carteira de motorista, né? Teve o primeiro Uhum. passo, então para de se comparar também, pô. Tipo assim, eu quero aprender, essa menina que eu citei o exemplo, eu quero aprender tudo. Não, você não vai aprender tudo. Essa outra que entrou no seu lugar, provavelmente ela começou a estudar um ano atrás. Então, assim, tá normal e tá tranquilo também. Você ter seu É, tempo, né? Você ter seu tempo de aprendizagem. Eu acho que o que você falou é importante, ela, que é o seguinte, a pessoa tem que querer aprender. Primeiro, eu quero aprender. E segundo, não se comparar. Você tem que se comparar nunca. Você tem que se inspirar, eu acho. isso é verdade. Se Eu no inspirar, né? começo me comparava muito, ficava um pouco desesperada, olhando, falando, cara, eu tenho, sei lá, 2 anos de programação e aquele cara tem um e ele já tá fazendo tal coisa, né? Mexendo com tal programa e tal, e eu ainda não cheguei lá. Mas agora eu me centrei e eu foquei em mim. E quando eu comecei Exatamente. a focar em mim, as coisas começaram a andar. Então, eu acho que esse é o conselho que eu dou para todo mundo, né? Foque em você, seja você, pense no seu futuro. Porque se você for parar para tirar pedra em todo cachorro que late pelo seu caminho, você nunca vai chegar no seu destino. E ser real também, né? Ser real é pés no chão mesmo da onde você está. Tem muitas pessoas que falam, vou abrir uma empresa, aí abre empresa. Eu recebo direto lá no LinkedIn também. Recebo lá, você não quer adquirir minha consultoria de não sei o que, eu vou lá olhar, a pessoa não faz nem pra ela. Mas ela fala, minha empresa é a melhor da América Latina. Eu falo, cara, calma. Tá parecendo as coxinhas aqui de Uberlândia, né? É, Aqui é a melhor da galáxia. Aí o outro vai lá e fala, o pastel melhor da Via Láctea. Aí o outro fala, o meu é melhor do mundo. Aqui em Uberlândia tem disso, não sei se vocês já tem. notaram. Aqui, onde você vai, a coxinha é melhor que a outra. Tipo, então assim, se a coxinha for a melhor do bairro, já tá ótimo. Então assim, se você tiver aprendendo agora, e você for o melhor do seu bairro, cara, já tá ótimo. Se você for o melhor depois da região, né, leste, sul, oeste, da sua cidade, já tá ótimo. E depois você vai para aquilo, para o melhor da cidade, para o melhor da sua região. Mas as pessoas, eu acho que elas estão, não sei se é orgulho. Na verdade, não é tão orgulho, né? Isso é um fator denominante que criaram na cabeça das pessoas, né? Delas serem sempre melhores do que elas são, né? E isso traz um peso que eu acho que é o que está acontecendo muito com a saúde mental das pessoas. Elas estão se cobrando muito por algo que elas não são obrigadas. Não são obrigadas. Não são obrigadas a serem perfeitas, né? Na minha opinião.
O que eu acho que a pessoa que ela deve se atentar é sempre mirar o futuro, né? Então, por exemplo, como vai ser daqui a 10 anos, 20 anos? Porque é importante para ela, para a família dela, mas não necessariamente ela precisa começar a competir com as outras pessoas. Por que que eu acho que às vezes as palestras não dão certo? Porque todo mundo chega lá, todo mundo quer mostrar que sabe mais que todo mundo. Então chega o cara e fala, não, isso aqui é muito fácil. Então faz, né? Então faz. Então, às vezes a pessoa fala, eu já sei tudo sobre inteligência artificial. Cara, eu vivo inteligência artificial 24 horas por dia, não sei quase nada. Então, quando você pega uma pessoa e pergunta para ela, fala, mas me explica então o básico aqui, como que o seu celular funciona, o touch do seu celular. Ela não sabe. Ela não sabe como o touch do celular funciona. Então, a pessoa ela tem que ir realmente com os pés no chão e saber falar, não, não sei. Não sei como isso funciona, né? Que eu acho que é o primeiro passo. É o primeiro passo que tem a intenção, voltando a falar da comunidade, tem a intenção das pessoas dentro da comunidade aprender, que é o primeiro passo, elas se sentiram interessadas. Mas qual que é o próximo? Qual que é, por exemplo, ô Ibra, na sua função lá de líder dentro do grupo de IA? Qual que é seu desafio, na verdade? De trazer as pessoas a usarem isso no ambiente de trabalho, que eu acho que é importante. Porque, por exemplo, se você falar, olha, pessoal, quem é advogado aqui tem pessoas perdendo emprego porque não sabem, não é que vai usar o chat GPT no direito, né? Porque é proibido, provavelmente, né? Eu não sei como que tá isso hoje. Eu Não, sei, acho que proibido não é, mas é antiético que fala, né? tem juízes na China que já são com inteligência artificial. São juízes mesmo. Você vai para lá, quem te atende é um juiz, mas é um robô com inteligência artificial e fala, você é culpado ou não é, para pequenos delitos. Isso na China já tem, Uhum. né? Mas até quando que vai chegar no Brasil? Pode chegar a qualquer momento, né? Então, Cara, isso aí é um vai da desafio. cultura, né? Parece assim que. E esse até é o que eu vejo que reflete lá, porque, por exemplo, olha só, onde você vê uma legenda de Instagram ou de LinkedIn que não seja, ao menos, corrigida pelo chat GPT. Todas são. Quem vai perder tempo, gente? Ninguém. Quem vai Exatamente. perder tempo? Olha, eu posto todos os dias no meu LinkedIn, as pessoas já sabem. A origem do assunto é minha. Então, eu originei o assunto, eu tive a idealização do assunto. Mas o chat GPT me ajuda, óbvio. Por que que ele me ajuda? Porque eu tive a ideia de falar sobre aquele assunto, né? Mas ele ajuda a te direcionar. E eu acho que isso é importante, porque o seu dia tem quantas horas, Ibra? Tem 24. O da Ellen também tem 24. O meu também tem 24. Então, assim, como que eu posso ganhar mais tempo? Automatizando o processo. Com certeza. Não existe outro segredo, pessoal. Então, assim, você vai ter 26, 27, 28 horas se você automatizar processos. Por quê? Porque, na verdade, né, exemplificando, né, didaticamente, porque as 24 todo mundo tem, mas você consegue ganhar horas, onde você poderia estar fazendo um texto enorme, mas você simplesmente sabe o assunto. O seu assunto, a origem do assunto sempre vai ser sua. Isso é fato. As pessoas falam assim, estão surgindo os programadores de chat GPT, que falando assim, né? Ai, essa profissão vai estar fadada ao fracasso porque todo mundo quer o comodismo de ter a resposta pronta. Não é isso, gente. Se você não souber o que é aquilo que está falando, como que roda, você não vai conseguir. Então, ele é uma mão na roda para quem trabalha com programação, porque ele poupa o tempo do programador, entendeu? Exatamente. É igual a calculadora. A calculadora, então, o que que ela fez, então? Porque ela dá o cálculo ali, vou falar de simples, né? Ela dá o cálculo na hora. Então, ela atrapalhou a vida das pessoas? Não. As pessoas simplesmente ganharam tempo. Imagina, gente. Soma aí o valor do supermercado. Aí tava lá a pessoa. Um A saco de notinha. arroz, R$ 23,90. Um saco, um extrato de tomate, 9,90. Cara, louco. Tem, Sim. tem que ter, ainda bem que tem a tecnologia, né, do Kátia para fazer isso. Que, aliás, é outra profissão também que pode sofrer com inteligência artificial, né? Então, eu acho que o maior desafio mesmo, o Ibra, é trazer a realidade das pessoas no trabalho delas e como elas podem utilizar o chat GPT para auxiliá-las. Lá no grupo, entendeu? Para mostrar para elas, olha, você trabalha com isso? Então você pode até criar, por exemplo, o Ibra, uma sugestão, é criar um dia da semana para falar inteligência artificial e sua profissão. Aí você coloca lá, olha, direito, o que você pode fazer na área de direito? Aí toda segunda-feira. Agora vamos falar sobre nutrição, o que você pode fazer sobre, não sei, enfim.
Tô pensando aqui, você tem que analisar, por exemplo, a quantidade de pessoas que tem no grupo e quais são elas e quais são as profissões, né? Fazer tipo uma enquete, alguma coisa assim, para trazer as pessoas a usar, porque elas vão ter usabilidade, né, da inteligência artificial. Sim, com certeza. Eu fiz uma enquete mais para o início, né, quando a comunidade ainda estava ali na metade. E vocês estão me ouvindo ainda, né? Eu tô. Ah, tá, beleza. E curiosamente, Só sua imagem aí que saiu. Seu vídeo, é perdão. o vídeo, né? Deixa eu ver aqui, Ah, voltou. voltou. Curiosamente, a maioria das pessoas estavam justamente nessa área da comunicação ali do marketing, né? Essa parte mais de interagir com o cliente. Eu vejo muitas pessoas também querendo um bot para conversar com o meu cliente. E beleza, assim, é parte do processo, né, da pessoa ser um profissional, às vezes é um empreendedor ou está trabalhando em empresa, mas não é só isso. E essa sugestão sua é bem interessante mesmo, porque é isso, assim, cada um que com advogado tem a ver com padeiro, tem a Sim, ver com, né, sim, sim. Eu acho que tem que colocar mais na prática da pessoa, sabe? Na uhum, vivência dela. Falar a assim, ó, vivência. pô, e como que você vai fazer isso? Singularmente não dá. Tem que ser no plural. O plural é falar sobre assuntos. Porque falar Uhum, sobre pessoas, você vai ficar louco, né? Eu não sei quantas pessoas tem lá no grupo, mas imagina você fazer singular 300, né, 300 é. vezes. Não dá. Não Mas aí direito tem muitas pessoas de direito. Nutrição deve ter. Empresários gerais deve ter. Entendeu? Então, você chega num denominador comum para auxiliar essas pessoas, né? E as pessoas também sim, têm que sim, entender que é o seguinte, né, Ibra? Eu vejo que muitas pessoas às vezes entram nos grupos de inteligência artificial e querem que as outras pessoas ajudem elas como suporte. Cara, por favor. é, Por isso que eu não gosto de grupo, tá? Eu vou falar pra vocês. Eu tô lá no grupo e a pessoa manda lá, Weder, me ajuda a fazer isso aqui, eu tô tentando. Cara, pô, ninguém tá ali como suporte seu, não. Né? Então, você tem que limitar também e saber sim, exatamente o que você pode pedir dentro de um grupo. Porque pequenas ajudas, tudo bem, direcionamentos. Agora, fazer as coisas para os outros, não dá, né? exato. Não dá. Isso não estimula, né? Isso, pelo contrário, pode até ser algo que deixa a pessoa acostumada e ela vai, chega um momento em que, não tem mais, entendeu? É, Interesse. e má intenção. Eu tava em um grupo, Uhum. por exemplo, a pessoa me pediu ajuda, simplesmente eu ajudei ela, né? Isso há 4 anos atrás. Porque depois eu sou antissocial de grupo de WhatsApp agora. Tem pouquíssimos. Mas o que que acontece? A pessoa simplesmente montou a empresa dela e nunca mais conversou comigo. E quem direcionou a empresa dela e fez as variáveis do script inicial fui eu. Então, assim, cara, aí eu nem conversei mais com a pessoa. E a pessoa depois E de uns 2 anos, também me mandou uma solicitação de ajuda, eu nem respondi. Falei, cara, não vou nem responder. Também já rolou muito comigo isso, principalmente pessoas assim que me acham pelas redes sociais, vê que eu posto conteúdo, aí a pessoa vai e me pede uma ajuda, me explica mais sobre esse assunto, fala mais sobre isso para mim, eu perco meu tempo Sim, mandando áudios, explicando, mandando texto, mandando curso, mandando link, e a né? pessoa nem se dá o trabalho de me responder e me dar uma obrigada. Ou seja, a pessoa Exatamente. nem abriu o áudio para escutar. É muito fácil, o sol vem a mim. Então a gente também tem que ficar esperto com isso. Exatamente. O nosso tempo, gente, para mim o maior desrespeito que tem é com o tempo. Então, por exemplo, você marca uma reunião com alguém, se a pessoa não vai, cara, tipo, você tá. Então, assim, o maior desrespeito pra mim é com o tempo da pessoa. Sim. Porque eu sempre fico pensando, né, assim, uma analogia, né? Os nossos últimos minutos de vida, a gente vai pensando onde nós passamos nosso tempo, né? Então, pô, eu fiquei tempo lá gastando com o que não era necessário, né? Então, enfim. Mas é isso, é só um adendo que eu coloquei aqui sobre comunidade, pessoal, só pra falar desse desafio, que eu acho que é um desafio, porque eu vejo isso em muitos locais, e muitas pessoas às vezes usam ali pra mim ali nos chats ali uma maneira de desabafar comigo e por isso que eu tô tocando esse assunto que é importante, né? Para que as pessoas que Sim. estão ouvindo aqui o vídeo entenderem que a vida não é essa romantização toda, né? Mas aí entra num outro ponto também, Ellen, que é o seguinte, que é um ponto que eu queria entrar com você. Aí é focada você.
O que você acha, quais são as dificuldades, desafios das mulheres hoje em dia, por exemplo, para entrar nesse meio de tecnologia, tá? Por que que eu te faço essa pergunta? Ah, mas as mulheres não são capazes. Muito pelo contrário. Mas eu acho que existe uma barreira e até, cara, totalmente sem noção de algumas pessoas que às vezes até inibem a mulher de se expressar o conhecimento dela e as ideias, porque acham que sabe. Aí é um parêntese e entrando também no que nós falamos das pessoas acharem que sabem tudo. Então, às vezes o cara tá lá, tá dentro de uma palestra, dentro de uma sala de faculdade, e simplesmente a mulher dá uma dica, o cara fala, ah, não, isso aí é fácil. Só que ele não sabe fazer. Ele Uhum. não, ele menospreza o conhecimento, né? E eu acho que isso, eu tenho duas irmãs, eu acho que isso é o pior das coisas, porque ele não falaria isso para um homem. Ele não falaria assim, ah, Não. chega lá e fala assim, ó, por exemplo, cai o servidor, DevOps, quem vai lá? Aí fala, não, temos o João e a Maria para resolver. Isso antigamente, tá? Eu sei que tá mudando. Mas aí existe aquilo lá, mas será que a Maria vai conseguir? Será que a Maria vai, né? Cara, não é desse jeito. E eu queria Não. entender de você, por exemplo, como que tá isso hoje, que se realmente é uma parede. E eu falo que não é assim porque eu te falo que eu conheço desenvolvedoras que quando aperta aqui, eu recorro para elas. Uhum. Só para você ter noção, eu recorro Sim. para elas, literalmente, porque elas conseguem ser mais minuciosas. E quem trabalha com tecnologia é o seguinte, quem está me ouvindo sabe aqui. Você desenvolver e codar não é você entender de código, está longe disso. Entender de código é o meio ali do negócio, mas o Sim. começo é você entender do problema e saber fatiar aquele problema e o que que você vai usar para solucionar aquele problema. Então vai muito além de Muito codar, né? além mesmo. Muito além de codar. Então, você já deve ter percebido, assim, que em diversas situações onde tem, vamos supor, uma reunião empresarial, aí a mulher vai lá, aí ela fala para o cliente, ah, é assim e assim que nós vamos fazer e tudo mais, tudo mais. Aí o chefe vira, levanta a mão e fala, o que ela está querendo dizer? Deixa eu explicar. Sim. Entendeu? É sempre assim nas empresas, a gente percebe mesmo. Tem essa separação, né? De que mulher não é capaz. Quando eu comecei na programação, eu tive que ir por conta própria mesmo, eu tive que romper várias barreiras, eu fui muito corajosa, porque eu larguei uma faculdade de odonto, onde faltava um ano para eu formar, né, para ir para a área tecnológica, que foi a área dos games. Então, porque no começo os meus pais não deixavam eu fazer programação nem nada, né, que mexesse com o computador, porque era coisa de homem, não era coisa de mulher. Mulher é delicada, mulher, né, não Sim. é inteligente o bastante para fazer aquilo, porque só tinha homens na sala. E é muito bacana hoje em dia a gente está vendo que cada vez mais as mulheres estão crescendo no mundo tecnológico. De uns tempos para cá, no mercado gamer, em 2023, agora as mulheres representaram 51% do cenário, ou Legal. seja, 1% a mais que os homens, né? Nós Sim. estamos crescendo. E mesmo assim, tá uma polêmica dentro do cenário sobre representação feminina, porque os homens não aceitam as mulheres nos lugares. As mulheres nunca são boas o suficiente, não querem jogar com mulheres, porque a gente tem a opção de ter times mistos, né? Não existe essa segregação de homem e mulher. E muitos dos jogos, geralmente, jogos de celulares e tudo mais, podem ter times mistos, mas os homens não aceitam as mulheres nos times, porque, de acordo com eles, elas são fracas, elas não são boas o suficiente. E nossa, diariamente que a gente convive com esse preconceito mesmo. E eu tive que ter muita força, engolir muito sapo mesmo, de verdade, para estar onde eu tô hoje, porque eu já ouvi falar que cliente não ia me contratar porque eu era bonita, porque eu era uma Nossa. mulher e eu era bonita. Então, ele, de acordo com ele, eu não tinha capacidade para realizar aquele campeonato e tudo mais. E, cara, eu levanto muito a bandeira feminina, né? Não é feminista, é feminina, porque Sim. eu fui a primeira criadora da Hub Brasil e Conosur. Uma Hub é uma comunidade mesmo, como se fosse a UDA, né? Que é um grupo de meninas que jogam. Legal. Então, eu fui a primeira que criou esse grupo com premiações em dinheiro para as mulheres no CSGO.
E foi muito bacana ver o feedback das meninas, porque elas se sentem muito melhores e muito mais confortáveis em jogar entre elas do que jogar com homens. E não é tendo preconceito com homens, é porque homens realmente são babaca com as mulheres, geralmente dentro do jogo. Eles falam muita besteira, falam pra mim assim, vai lavar uma louça, o que você tá fazendo aqui? Vai fazer uma comida. Realmente, umas coisas assim, bizarras. Mas você não acha que isso é geracional? Geracional que eu falo? Deixa eu te explicar melhor, tá? Pra vocês entenderem, tá, Ibra e Ellen? Eu falo porque eu converso com algumas pessoas e principalmente um dos grandes desafios é esse, né? Deixar as mulheres, né, à vontade no ambiente de tecnologia, porque o ambiente de tecnologia é para todo mundo. O que a gente sempre está falando é que é um problema geracional que eu falo. Então vamos lá, nós estamos. Quem nasceu na década ali de 90, por exemplo, tá? Vamos citar o exemplo. São pessoas com uma mentalidade mais aberta, né, aquele costume e aquela cultura. Eu falo porque, se você conversar com uma pessoa, por exemplo, de 80 anos, ela às vezes não vai entender também não, e ela acumulou aquele, eu não sei se entender que é a palavra certa, mas ela acumulou toda a bagagem de outras pessoas que conviveram e repetiram uma certa coisa como se fosse verdade, entendeu? E eu acho que é um ponto importantíssimo que está acontecendo agora, nessa geração, que tem muitas falhas nessa geração, tá? Ela tem muitas falhas. Mas uma das coisas boas que tem nessa geração seria o poder de fala. Então as pessoas têm um poder de fala impressionante, porque elas vão em qualquer lugar. E segundo, elas não têm esse preconceito, né? E eu falo de todo o preconceito, né? Elas não levam entre si esse preconceito e falam, cara, não é possível as pessoas usarem, igual você citou, deveria estar lavando louça, cara, putz. Então, São pessoas profissionais, que se dizem profissionais, tá? Não é qualquer tem muito, pessoa. eu sei, tem muito no mercado, tem muito no mercado. Por isso que cada vez mais é importante as mulheres se dedicarem, que eu falo, a ultrapassar essa barreira. Ultrapassar essa barreira e falar, cara, eu vou aprender tecnologia sim, e vou aprender outras coisas sim, e pronto. Porque o que acontece? Elas vão descobrir um mundo que vai fazer parte do futuro delas. Né? Então, não existe mais. Eu acho que antigamente o homem era mais por causa do braçal, né? Do trabalho braçal. Então, às vezes, se tornou aquela referência porque naquela época o homem tinha que ir na selva, matar um elefante, carregar 5 troncos de madeira e trazer para casa. Né? Então, a referência era essa. Hoje não é mais. Hoje não existe mais isso, graças a Deus. Então, hoje não é essa mais a referência. A referência é, primeiro, você ter o soft skill de relacionamento, saber trabalhar com impressão, de saber, por exemplo, destrinchar um problema e transformar ele em solução, independente de quem seja, né? E principalmente o respeito. Então, mais uma vez, vai para os homens que estão me ouvindo aqui. Quem já me conhece já sabe, eu bato muito, principalmente nos grupos fechados. Mas, cara, não seja o idiota da turma. Não seja, porque você tá passando vergonha, viu? Vai passar vergonha. Então, assim, não seja o idiota da turma. Seja o seguinte, cara, seja profissional. Profissional entenda como as coisas acontecem. Não seja aquela pessoa que simplesmente vai ser ofuscada porque não sabe respeitar um processo, não sabe respeitar uma pessoa, um ser humano do seu lado, né? Não sabe respeitar os limites que você tem. E sempre pense que as pessoas que estão ali poderiam ser um familiar seu, independente, seja homem, mulher, mas poderia ser um familiar seu. Será que você estaria tratando dessa forma? Eu acho que ninguém é filho de chocadeira, né? Todo mundo nasceu de uma mulher. Então, para quem tá enfrentando esse tipo de preconceito, assim como eu que enfrento diariamente, para quem tá com insegurança, mas quer entrar nessa área, né, de tecnologia, eu posso estar indicando um curso muito bacana, gratuito para vocês, que são feitos apenas por mulheres, tá? Depois eu vou passar o Instagram para vocês estarem seguindo. É a Who Makers Code. É uma iniciativa
exclusiva de mulheres, que ensina desde a lógica de programação até segurança cibernética e tudo mais. São cursos gratuitos com uma didática muito bacana, muito legal de aprender. E ali vocês também vão ter várias palestras, é tudo online, tá, gente? Várias palestras com mulheres contando as histórias e como também elas conseguiram chegar onde elas estão hoje. Então é válido aí, ó, para quem quer começar. Vamos começar porque tem iniciativa de mulheres maravilhosas que querem cada vez mais mulheres na tecnologia, tá bom? Top. Depois me passa aqui para me colocar no vídeo. Eu lembrei aqui Tá bom. também, que tem na Luiza Labs, tem a Luciana, que ela fomenta muito isso também, de trazer mais mulheres para a tecnologia. Eu tive a oportunidade de fazer palestra lá também, e eu falo que é um ambiente totalmente inovador e solícito a novas oportunidades para todas as pessoas, mas principalmente também as mulheres, né, para elas entrarem nesse meio de tecnologia. Lembrando Sim, que nós estamos falando aqui, igual eu falei, do justo, né? O justo é oportunidade para todo mundo. Eu não estou falando aqui que tem que ser mais para algum nem para outro. Simplesmente ser justo. ser E o justo. justo é ter oportunidade de salários iguais, trabalhos iguais, vamos dizer assim, trabalhos se você tem a oportunidade de crescer na empresa, então oportunidade de carreira para todas as pessoas, independente, né, do sexo, independente da raça e tudo mais. E simplesmente pelo profissionalismo dela. Se ela é competente, cara, dê oportunidade para ela, né? Mas aí entra num outro ponto também, que eu acho que a gente vai falar aqui, cara, e esse assunto é foda, porque são dois assuntos e já deu uma hora quase. Já. Mas assim, eu tava falando sobre democratização da tecnologia para as pessoas, tá? E é um assunto polêmico também esse. Eu tava conversando com alguns amigos e tá vendo que cada ponto aqui daria para fazer um podcast, né? Dá para fazer um podcast diferente. Mas o que que acontece? Essa nova taxação que eles estão fazendo, né, vamos falar de hardware, de software, de importação tipo do AliExpress, vamos dizer assim, né? Vocês acham que isso afeta a evolução da tecnologia? Ou não? O que que vocês acham sobre isso? E depois eu vou falar um pouquinho, vou externar o que o pessoal o que está acontecendo. Mas na opinião de vocês, essa taxação nova, que eu falo de impostos, né, de entrada de software, hardwares no Brasil, pela AliExpress, seja outras empresas, vocês acham que está afetando a democratização da tecnologia? Ah, com certeza. Eu acho que, assim, democratizar é uma maneira de não é equalizar, né, mas de tornar mais justo. Então, e cara, eu vejo que, assim, uma oportunidade que não está sendo bem aproveitada. Eu falo até, Ibra, porque é o seguinte, eu tava acertar aqui o que eu tava falando para melhorar aqui. O que que acontece? Eu tenho pessoas, por exemplo, pessoas que estavam aprendendo tecnologia agora, então todo mundo sabe que você no mínimo tem que ter um computador com processamento bom. Sim. Cara, não adianta, não existe almoço grátis. Não existe milagre. Ah, a tal pessoa vai codar, beleza, mas se ela colocar um Android Studio no computador dela, ele vai queimar, Vai vai pegar explodir. fogo, vai explodir se ele não tiver um processador legal. E o que que acontece? Processadores antes que custavam, exemplo, tá? Para ser didático aqui, ficar fácil a conta. R$ 100, agora está custando 190. Então, o que que acontece? Eu tenho pessoas que já estão reclamando aqui, falando que não tem condições não está tendo condições de continuar aprendendo uma certa tecnologia, porque não tem condições mais de comprar um processador, que antes era muito barato e agora não é mais. O preço de tudo aumentou. E é Sim, muito triste isso, ainda mais para mim que sou gamer. Cada vez exatamente. mais os jogos, eles exigem uma versão maior das peças, então tá ficando bem complicado mesmo, né? Tá ficando bem elitista agora, porque Porque para quem tem dinheiro, né, Webra? é Para quem tem indiferente. dinheiro, eu vou colocar lá 300%. Coloque, eu vou comprar, né? Mas Sim, agora, para uma pessoa que tem o dinheiro contado do mês, entre decidir se vai comprar um saco de arroz, uma cesta a mais e uma plaquinha de processador lá de R$ 300, cara, ele vai comprar o arroz, sem, sim. sem sombra de dúvidas, né? Ou vai pagar a luz ou vai comprar o processador,
né? Vai ficar Isso sem é luz? Não vai, verdade. né? E outra coisa também, mecanismos normais. Por exemplo, antigamente as pessoas estavam comprando mais. Ah, eu vou comprar uma luz aqui que eu consigo ligar e desligar pelo celular, uma luz automática. Ou eu consigo comprar um dispositivo que vai ligar minha televisão, vai desligar minha televisão, isso vai ajudar. Hoje eles não conseguem. Uma lâmpada normal, que antes custava R$ 30, hoje está 120. É isso na AliExpress. Então, Cara, como que a pessoa vai absorver e vai, né, entrar nesse mundo da tecnologia de IoT? Eu estou falando nesse caso de ligar a lâmpada, ligar um dispositivo qualquer, abrir o portão da casa. Isso é IoT, né? Então, você uhum, consegue adaptar uma tecnologia para automatizar processos. Por exemplo, todo dia, quando eu estiver próximo à minha casa, vai abrir o portão. Todo dia que eu estiver longe da minha casa, após as 18 horas, ligar a luz da minha cachorra lá na área de lazer. E se você tira isso da pessoa, porque R$ 30 é mais fácil que 120. Se você tira essa oportunidade da pessoa ter isso, essa experiência dentro de casa, essa democratização dentro de casa, ela não vai aprender. não vai. Ainda mais o pessoal agora que está entrando na programação, as pessoas falam tanto assim, a gente tem que ajudar as pessoas de periferia, ajudar as pessoas com menos condições, dando conhecimento. Mas como que você quer que uma pessoa que, igual você falou, recebe 1.320, que está o salário mínimo, né? Compre uma peça que antigamente ela valia 1.000 e hoje em dia ela tá valendo 2.000. É meio Exatamente. impossível, né? Totalmente possível. Eu acho que isso está afetando. Eu não tenho dados ainda, porque é recente isso. Sim. Mas o que eu estou vendo de pessoas, né? Porque as redes sociais são democráticas, né? Você não paga ainda para usar. E pessoas me enviando, então, muitas pessoas estão me enviando, Éder, eu não consegui comprar tal coisa que eu falei que ia comprar porque aumentou muito. Então, as pessoas estão começando a sentir isso na pele, literalmente. De não poder usufruir, por exemplo, de uma tecnologia por causa do preço. Isso é triste, né? Isso é triste. Porque isso você para o tempo das pessoas, né? Como se elas parassem no tempo. Porque elas não podem utilizar mais aquela tecnologia. É isso que eu acho, né? O que você acha, Ibra? Sim, cara, infelizmente é um bloqueio aí de um dos pilares, né, fundamentais, inclusive para se aprender, né? Como é que você consegue aprender sem a estrutura, a infraestrutura, o recurso, sejam algo, não sei, um notebook, algo assim. Porque não é só, as pessoas acham que às vezes tecnologia, né, eu vou, tá tudo na nuvem, tá tudo digital, mas não é bem assim. E mesmo se estiver na nuvem, por exemplo, a pessoa tem que pagar. Então, por exemplo, vamos dizer, a pessoa tem que pagar, por exemplo, para ter uma Netflix da vida, para ter, né, acesso. Por exemplo, tem pessoas que às vezes você vai comentar de alguma série, a pessoa não assistiu porque não tinha condições, é uma realidade. Infelizmente é uma realidade, né? Pois é. E olha que o que você falou tem tudo a ver, porque, assim, até na nuvem, então a coisa tá subindo pro digital também, em vez de descer e retroceder e falar, não, peraí, tem alguma coisa errada. Exatamente. Mas Sim. assim, Você comentou sobre isso de peças, né, de computadores e tal. Depois a gente vai falar um pouquinho. Eu queria mostrar esse vídeo que eu até mandei no chat aí para vocês, para a gente estar assistindo junto, sobre como a inteligência artificial agora está entrando nos jogos. Não entrando, porque ela sempre esteve presente, mas como as empresas agora estão, como se diz, investindo na inteligência artificial para a criação de jogos. E é muito triste, porque olha como que tá bacana, né? Esse mundo, quanto mais conhecimento que a gente está tendo, quanto mais tecnologia estamos desenvolvendo e as pessoas não vão poder ter acesso. deixa eu ver aqui que você enviou. Pera aí. Uhum. Deixa eu colocar ele Se aqui. quiser concluir o pensamento para depois a gente falar sobre isso. Pode ser, ô Ibra, você tem mais alguma. É porque, na verdade, eu ainda não tenho a resposta para de cálculos que eu falo, porque eu sou muito estatístico. Eu ainda não tenho, Uhum. por exemplo, qual que é o efeito disso, né? Sim. Desse aumento do imposto na população de baixa renda, Eu né? acho que nós vamos ver isso agora depois da Black Friday, você não acha?
Eu Porque a acho. Black Friday é o período que o pessoal que trabalha com tecnologia mais espera no ano para poder estar comprando, fazendo um upgrade de alguma peça, de alguma coisa. Então a gente vai ver o reflexo nisso. Fato é que é um assunto que é a primeira vez que eu tô abordando aqui publicamente, mas é um assunto que me preocupa. Não porque tá cobrando imposto, é porque, beleza, cobrar imposto eu acho que tem mesmo, tá? Sim, Cobrar imposto eu acho que tem mesmo, porque é o seguinte, tá entrando um produto de outro país para cá e tem que cobrar mesmo, mas não abusivo. 90%. Se quiser cobrar, nos Estados Unidos são 4% que eles cobram. 4%. Se aqui no Brasil cobrasse 10, 15, cara, beleza, eu não sou contra, tem que cobrar mesmo, né? Então, por Mas exemplo, não você está aumenta. utilizando funcionários, né, da alfândega, você está utilizando recursos do Brasil para receber esse produto, segurança e tudo mais. Fato é, eu concordo com o imposto. Eu não concordo da forma que está. Porque aí você cria uma barreira enorme para as pessoas, principalmente de baixa renda, que elas não conseguem. E não vão conseguir. Se elas têm que tomar uma decisão entre uma conta de luz e uma placa de processamento para colocar um processamento a mais no notebook que já não é tão bom, ela vai decidir pela energia, Sim. gente. A internet, que também tá cara, tem a internet agora, está em outros. Tem outras pessoas que já estão discutindo isso. O que que acontece? As operadoras não querem mais deixar livre o uso ilimitado de redes sociais, só para vocês terem noção. É, Então já tem uma antigamente proposta no era. governo. Já tem uma proposta no governo que eles enviaram para limitar o uso. Então, por exemplo, o WhatsApp, você não vai conseguir usar na sua casa o WhatsApp. Por exemplo, nós estamos fazendo essa conferência aqui. Eu vou ter uma taxa para fazer. Olha que absurdo. Muito absurdo. Eu concordo mesmo. Eu Tomara que acho, tô não passe. achando muito abusivo. Inclusive, eu encomendei uma roupa, não tô falando de periférico nem de, né, de coisa computacional. Eu encomendei uma roupa do exterior, né, da China, e simplesmente fui taxada também em 90%. E eu optei pela devolução. A loja fez a devolução do dinheiro, mas não são todas as lojas que, né, é, fazem a devolução. Eu acho que isso é muito, muito triste, um absurdo. Foi R$ 100 a roupa, entendeu? E o mercado, você tocou ele num assunto legal, porque é o seguinte: existe um outro ponto, que é o seguinte: existem pessoas que sobreviviam revendendo produtos, Com certeza, né? Revendendo produtos. sim. E tava muito em alta o pessoal ganhando dinheiro dentro de casa, porque era uma coisa que não precisava ter um estoque, era uma coisa que a pessoa não precisava ter uma logística, ela não precisava de muito dinheiro para começar a investir. Era uma forma de renda para muitas pessoas, isso, entendeu? Aquelas pessoas que vendiam produtos direto da Shopee, do AliExpress. Você já viu esse modelo de negócio? Muito É, bacana. o certo seria ter uma pessoa de economia aqui também para bater esse papo com a gente, né? Mas É, assim, eu já trabalhei na área de finanças mas eu não sou especialista. Mas o que eu sei é que vai virar um efeito dominó tão grande que vai afetar outras áreas que não são diretas, né? Principalmente indiretas. Que é igual, por exemplo, na pandemia, quando o Uber, os deliveries conseguiram segurar a onda por causa da onda de demissão, né? Então eles mesma coisa eu acho que vai acontecer. a Mas gente vai ter que se reinventar de alguma forma. é um assunto, gente, que eu vou falar pra vocês, viu? E eu não quero tomar o tempo de vocês, igual eu tô falando. Já foi uma hora aqui, eu não quero ficar tomando o tempo de vocês, não. Porque eu sei que vocês têm outros compromissos, né? Mas então é isso que eu queria abordar esse assunto, só pra gente pensar um pouco, né? Eu não vou nem entrar em renda universal hoje, não. Ia entrar nesse assunto de renda universal, mas eu vou nem entrar porque já passou uma hora. Então esse Uhum. assunto vai pra outro dia, na verdade. Oi, você quer falar mais alguma coisa sobre isso ou tá ok? Não, é isso aí mesmo, cara. É a pirâmide de Maslow, né? Aquela coisa do... A pessoa Necessidades, vai... né? Necessidades básicas vem primeiro, não tem jeito. É um O Wi-Fi hoje é uma necessidade básica, ô Ibra? Cara, aí que tá, porque vai depender muito do. Mas eu acho que é, hein? Eu Eu também diria acho que que é. é Eu acho que é. Eu acho que quando foi criada essa pirâmide, beleza, as necessidades básicas eram aquela, mas hoje você sem internet, por exemplo, vai acontecer uma guerra no Brasil. Se você não tiver acesso à internet, como é que você vai saber? Você vai ficar lá, vai ser o último a saber, vai morrer por falta de informação. Mas é verdade. Por é, exemplo, vai ter uma palestra legal sobre tecnologia envolvendo grupos específicos. A pessoa é daquele grupo específico. Se ela não tem internet, como que ela vai receber a informação?
Eu acho É, que se tornou uma necessidade. sim, sim. É o que eu falo de geracional, tá, pessoal? Eu acho Isso, que exatamente. É. mudou cada geração, ela evoluiu de acordo com a tecnologia que tinha, de acordo com a cultura que tinha, de acordo com as premissas que tinha. Então eu acho que, que os nossos netos, por exemplo, vão ver uma realidade totalmente diferente do que a gente está vivendo. Sem Sim. preconceito, sem outras, né, Uhum. sem outras coisas. Você É, quer tocar? Oh, desculpa, Ibra. Fala, pode não, é- falar, Ibra. Por favor, Por fale. favor, Ibra, Porque fala, porque se eu, deixar, eu falo tudo aqui, vou dominar. Eu virei vamos. apresentadora aqui do programa. Não, porque assim, você pontuou uma coisa muito interessante que eu não estava, né, até pensando nisso, Wi-Fi, né? Wi-Fi, o celular, tão que eles estão essenciais porque justamente o iFood. Então ele tá tudo relacionado. A pirâmide ela não tá lá só embaixo, falar assim, o Wi-Fi tá lá embaixo, né? Não, ele tá a tecnologia ela tá quase que toda a pirâmide assim, vamos falar, né? Concordo, eu concordo. Eu concordo. Não é mais, é uma necessidade básica, eu acho. Tanto que vocês sabem que existe a. Tá vendo? Você tá puxando assunto, Ibra. Depois vai falar do horário. Não sei se vocês sabem, por exemplo, a Starlink. Ela é o quê? Um satélite que vai para um roteador dentro da sua casa. Você pode movimentar esse roteador no seu carro, pode movimentar em qualquer lugar. Mas hoje ela é assim. Os testes estão sendo feitos agora em celulares com a Starlink. O que que isso significa? O celular ele faz a conexão através de um satélite, né? Através do satélite da Starlink mesmo. E consegue, através do satélite, todos os satélites já estão sendo codificados para fazer essa interligação com o Wi-Fi. Ou seja, o Wi-Fi vai estar disponível via satélite para os celulares. Você já imaginou o que isso traz de Uhum. grandiosidade? Muito bacana isso. Principalmente na área gamer, né? Ó, eu focando aqui na área gamer. A gente teve a migração dos fliperamas para os computadores e agora a gente está tendo a migração dos computadores para os telefones. Já pensou que Legal. futuramente a gente não vai ter mais, assim, claro, a gente vai ter, mas eu tô falando assim, que o futuro está na palma da nossa mão. Exatamente. Então, gente, a tecnologia ela faz parte, não adianta. E se você não democratizar a tecnologia, você tira a oportunidade das pessoas de crescerem no ambiente de trabalho. Então, por exemplo, você pega os meninos hoje de 10, 11, 12 anos, as crianças. Se elas não tiverem acesso, gente, porque é fato. Você pega uma criança de 10 anos hoje, é diferente uma criança que tem um tablet, que está viajando para os Estados Unidos, que seja, está viajando para qualquer lugar, de uma criança que não está tendo acesso a isso. Então você chega lá, por Desenvolvimento exemplo, dela, né? é, aí entra exatamente a obrigação das empresas parar de romantizar as coisas. Romantizar estou aqui, estou ajudando a população. Ajudando em que está ajudando? Praticamente. Ajudando em que, né, que está ajudando praticamente? Eu não falo nem dos adultos mais, eu estou falando do futuro. Então, por exemplo, se um Algar da vida virasse e falasse o seguinte, olha, toda criança de 9 até os 15 anos vai ter um chip de celular com acesso à internet full para aprender tais coisas. Cara, entendeu? Aí sim Sim. ele estaria ajudando. Não tô falando pros marmanjão igual a gente, não. Tipo assim, Esse é um ótimo projeto, viu? nós já temos capacidade de adquirir a internet. Agora, crianças não têm. Então, toda criança vai ter acesso a um celular. Então, a Algar vai dar todo ano 300 celulares para as crianças carentes. E não é celularzinho aqueles Nokia 3300, não. Pelo amor de Deus. Tipo assim, é Aquele da celular. cobrinha. Celular bom, pô. Dá celular bom. Porque isso vai o quê? Vai transformar. Eu acho que tudo gira em torno da tecnologia. Se você não investir na tecnologia, você não vai transformar a sociedade, parar de romantizar o negócio. Né? Você ir lá e tirar foto com as criancinhas não vai mudar em nada. E é o que mais acontece. Isso é Enfim, verdade. esse assunto me deixa grilado. Agora mesmo eu começo a citar nomes de empresas e eu não quero fazer isso. Não. Mas então é isso. Assunto ali. Gente, tem muito assunto aqui para falar com vocês, mas eu não vou estender aqui não. Vou marcar um outro momento aqui. Deixa eu ver aqui qual que era o outro assunto que eu queria falar com vocês para finalizar aqui. Tá, eu vou tocar só mais no último assunto aqui, só para finalizar esse assunto, já que nós entramos tanto no social, que era uma das coisas também que eu queria abordar com vocês para ver o que vocês acham, tá? Tá bom. Vocês acham que a tecnologia está envolvida na política e vice-versa?
que vocês acham disso? Deixa eu explanar melhor aqui, tá? Seguinte, vocês acham que a tecnologia vai movimentar e vai mudar a política da forma que ela é hoje? Política que eu falo o vereador vai lá, se candidata, o deputado. Então a gente sabe que às vezes ele faz um projeto específico para arrumar uma ponte em uma cidade, né? Arrumar um viaduto em uma cidade, não sei, enfim. Mas ele não faz aquilo, tá? Ele não faz. Como que a tecnologia iria mudar essa cultura? A tecnologia, será que um dia vai substituir um político? Será que, se, por exemplo, ó, melhorar. Será que se, por exemplo, você tiver. Ano que vem é ano de política municipal. Prefeitos e vereadores escolhidos nas várias cidades aí do Brasil. Se tivesse um candidato a vereador que fosse criado com inteligência artificial, será que você votaria nele? O que vocês Boa acham disso? pergunta, hein? O que vocês acham disso? Legal. Cara, voltando até um pouco antes, na questão do. Na verdade, uma palestra que eu fui, sua, aquela lá do pátio. Minha? Ah, do pátio. Isso. Você falou sobre a globalização, né? Você até falou, mencionou aqui também, sobre a informação estar tão fluindo assim. Todo mundo é um mini influencer, né? Então, todo mundo tem esse potencial de influenciar e de viralizar e que não existia em época nenhuma, né, da história. Então, isso na política eu acho que é um ponto que pode ser positivo, porque, na verdade, assim, a, os olhos, né, das pessoas, claro, né, que tem coisas que viralizam que, na verdade, são fake news, mas, assim, a atenção que pode se dar para algo que é importante, que muitas vezes não estaria sendo dado, caso, né, você estivesse num lugar que, por exemplo, a tecnologia ainda está muito avançada, assim, de forma muito precária ainda. Então, acho que isso, eu não respondi essa pergunta de que um IA poderia ser um político, mas eu acho que, assim, você entendeu o que eu quis Mas dizer, né? você votaria? É isso que eu tô falando. Tipo assim, apareceu lá, nos santinhos lá, exemplo, né, gente? Quem não conhece santinho é uns papeizinhos que o pessoal joga na rua no dia da eleição. Aparece lá os santinhos, né? Os papeizinhos. Aí tá lá, robô, robô XPTO. Movido com inteligência artificial. A garantia de não roubar e ter todos os dados que realmente as pessoas precisam. O slogan. Você votaria nessa pessoa? Você acha que o político ele tá para entregar? Porque o papel do vereador é o quê? Fazer leis. Quem executa é o prefeito, que é o executivo, certo? Então o vereador ele faz as leis e quem executa é o prefeito. As leis, por exemplo, mas quem manda, para resumir, quem manda na cidade não é o vereador nem o prefeito, é o presidente da Câmara. É o vereador que foi escolhido como presidente da Câmara. Só pra você ver, política é desengonçada mesmo. Mas, assim, por que eu tô fazendo essa pergunta para vocês? Porque já tem alguns países, né, da Ásia, por exemplo, que já surgiram candidatos com inteligência artificial. Então, assim, será que vai chegar no Brasil? Será que votaria? Será que a inteligência artificial iria entender de forma plural o que as pessoas precisavam e sem nenhum interesse por trás? Entendeu? Será que a inteligência artificial poderia não roubar tanto e simplesmente multiplicar o pão de cada dia, vamos dizer assim, com a população de uma forma mais certa? Igual nós falamos aqui sobre democratização da internet. Será que um político pararia de ver só o lado dele e criaria projetos de lei para crianças para evoluir no futuro? Não sei. Eu acho que o candidato em si eu não votaria, não, mas um candidato que estivesse a par da inteligência artificial e que utilizasse ela para o bem, como você falou, para políticas públicas, para projetos, aí sim ele teria o meu voto, porque eu acho que ainda é uma coisa que é um pouco distante ainda do Brasil, você não acha? Sim, tá um pouco distante. É porque o ser humano ele é muito emocional. Sim. Nós somos muito emocionais. Mas o que nos difere mesmo do robô é exatamente o poder de sentir, né? Uhum. Então, por exemplo, você gosta de olhar uma pessoa ali que ela entenda o que realmente você está precisando através do seu olhar, através do seu sentimento, da sua fala. Mas se nós formos olhar, assim,
diretamente, não somos tão diferentes. E eu falo porque de um robô. Eu falo o seguinte, imagina, o que que nos dá uma vontade, por exemplo, de fazer algo? É um estímulo cerebral no nosso córtex, né? Joga dopamina no nosso cérebro, né? Será que não... O que eu tô falando é que eu já tô filosofando, tá? Aí já Não, é uma mas tá muito filosofia. bacana. Eu tô Mas já é uma assim, em filosofia que choque. eu tô esperando uma cerveja. Tipo, eu tenho que tomar uma cerveja ou uma pinga aqui. Mas o que que acontece? Para não. É filosofia de final de podcast. Mas será que nós não somos tão parecidos como robô através dos algoritmos, né? Então, vou falar de algoritmo. Será que depois que a Neuralink, para quem não conhece, não sei se vocês conhecem, mas só explicando aqui pro público. Neuralink é uma das empresas do Elon Musk, que é um chip cerebral que ele quer colocar no cérebro, onde vai ter impulsos, né? Impulsos cerebrais que vão ajudar as pessoas em vários aspectos, né? Então, imagina que no momento que nós estivermos com esse chip na cabeça, nesse cérebro, falando da forma mais didática aqui possível, você já imaginou que pode ser tudo controlado? Então, será que não vamos transformar em um robô? Não sei, tá? O que eu tô falando é, será até que ponto que essa tecnologia vai chegar e que vai chegar um momento onde nós vamos olhar os políticos, né? Nós estamos no assunto de político, e vamos falar, pô, esse político aqui, ó, com inteligência artificial, ele vai melhorar muito mais a nossa comunidade do que um simples político que usa o sentimental, que é isso que eles fazem, tá? Sim. Então, não todos, óbvio, tá? Mas muito político usa sentimental. Usa assim, ó, você tá aqui, então relaxa, eu vou fazer pra você, eu vou te, né? Mente Sim. pra ele só volta depois de 4 anos. E ele usa também do artifício do ser humano não conseguir absorver todo o conteúdo em relação à estatística. Tem muita gente que não sabe quem que votou para deputado. Tem muita gente que não sabe quem votou para vereador. Tem muita gente que não sabe quem é o presidente da Câmara de Uberlândia. Tem muita gente que não sabe quais projetos de lei foram feitos em Uberlândia. Gente, é Sim. fato. Então, assim, eu também não votaria, tá? Não votaria em um. Hoje, não votaria em um político com inteligência artificial. Por isso que eu falo totalmente em inteligência artificial. Mas eu acho que nós vamos chegar nesse momento. E eu E acho eu, que e não eu vai quero demorar estar tanto. viva para ver isso. Será que eu vou estar viva? Ah, eu acho que vai. Eu acho que vai. Nós não vamos estar vivos, eu acho, que é viagem interplanetária. Uhum. Que é porque a viagem interplanetária já está democratizando, né? A Amazon está fazendo também, né? Com a Blue. Não, fugiu o nome da empresa do Jeff Bezos que envia para o espaço. Enfim, depois eu coloco aí para vocês na legenda. Mas ela já faz voos comerciais. Mas o cara tem que desembolsar US$ 1 milhão. Cara, pô, então não é democrático, né? Mas eu acho que vai chegar um momento que vai ser tipo uma passagem de ônibus. Eu quero ir para Marte, então vai. Eu quero ir para uma a estação espacial lunar. Vai, entendeu? Isso aí. Eu nasci muito antes para viver isso, né? Infelizmente. Eu nasci na época que começou. Eu não vou nascer na época que vai usufruir. É Uhum. como se diz, né? Os jovens nasceram, hoje tem tudo na mão, né? Então os nossos netos também vão nascer com tudo nas mãos, né? Mas você vai ajudar para que seja Sim, claro. forte no futuro, né? Mas então a minha opinião é eu também não votaria. Agora sim, nesse momento não. Mas eu votaria numa pessoa que utilizasse inteligência Sim, eu artificial. também, eu também. Eu acho que inteligência artificial hoje, igual nós estávamos conversando no começo do podcast, é importantíssimo. A pessoa tem que usar. A pessoa tem que usar, por exemplo, eu queria receber do vereador que eu votasse todo mês, de forma analítica, um overview do que ele fez. Então, por exemplo, olha, eu recebi, fiz tantos projetos de lei, desses projetos de lei, tal população precisa mais, e é isso que aconteceu. Ninguém recebe isso, né? Ninguém recebe para onde foi todos os valores, tá? Enfim, não sei. Eu tô falando porque esse assunto também de políticos está surgindo demais com inteligência artificial. Ô Ellen, você quer falar sobre o seu vídeo só pra gente terminar Ah, aqui? Porque é, vai dar 2 horas sim. de podcast e eu não quero atrapalhar vocês, tá? Por mim, eu não ligo. É igual eu falo pra minha audiência. Eu não ligo, gente. O pessoal fala, tem que ser podcast até 1 hora. Cara, pra mim, foda-se. Porque é o seguinte, se a pessoa quiser me seguir, ela segue. Se não quiser, vai embora e pronto. Eu não preciso, seguidor não paga meus boletos, né? Então, assim, o que eu quero é levar informação e um bate-papo legal.
né? Então eu ficaria Excelente. 3 horas da pessoa, mas eu sei que vocês têm agenda. Então, Sim. E você, Ibra, você não deu sua opinião. Você votaria ou você não votaria? Polêmicas. Eu vi essa semana, eu acho, pessoas acho que na China que eles estão usando jornalistas, né? Aqueles que faz a previsão do tempo ou noticiam umas coisas totalmente gerada por inteligência artificial também. Acho que a política, querendo ou não, é outro patamar, assim, né? Porque tem a ver com muitas outras coisas também. Então, eu não votaria num candidato IA ainda também. Eu votaria em algo mais humano, que eu acho que a IA ela sempre vai vir acompanhada de uma pessoa. E questões humanas universais sempre vão perpetuar aí ao longo do tempo, independente de seja um robô ali também presente ou não. o que eu acho, só para colocar um ponto ali, só para as pessoas entenderem um pouco a minha linha de raciocínio também, que está me ouvindo. Eu acho que às vezes eu me questiono muito qual que é a usabilidade do político, tá? Da mesma forma que eu questiono muito, por exemplo, qual que é a usabilidade de um gestor, de um gerente. Eu vou explicar melhor, antes que os gerentes me maltratem aqui. O que eu tô falando é o seguinte: tem muito gerente que só recebe a informação, olha, eu tenho que bater meta, tenho que vender 100 por dia. Aí ele vai lá e massacra a operação inteira. Tem que vender 100 por dia, você é obrigado a vender. Então, qual que é a usabilidade, sendo que poderia ter um relatório para já informar, né? Já informar as pessoas qual que é a meta, de onde ela está da meta. Aí eu não estou falando que não, eu tô falando do gerente nesse caso. O gerente que é de evolução do funcionário, aí beleza. Eu não sei se o nome seria gerente nesse caso, né? Para evoluir o funcionário, para crescer ele, dar as dicas, dar o pushback, né? Porque tem muita gente que fala do feedback, mas muitas pessoas não falam do pushback. O pushback é o seguinte: o feedback é quando algo ruim acontece, você fala, cara, você fudeu ali, você fez uma estratégia R$ 100.000, nós perdemos. Feedback é isso. O pushback é, cara, você fez isso aqui, mas o que você aprendeu? Você aprendeu a perder os R$ 100.000, mas você traz para a empresa 1 milhão. Então vamos conversar sobre isso, né? Então, o pushback, na verdade, é o empurrão que o gestor faz para evoluir o funcionário, que é diferente, né? Então, só para. Eu fico pensando, qual que é a usabilidade, né, do vereador, do político? Não sei, fico pensando nisso. Qual que é a usabilidade que ele faz? Por exemplo, nenhum político bateu na minha porta e falou assim: Oi, como é que você tá? Nenhum fez isso. Eu só vejo política em evento. Ah, Éder, mas agora ninguém da política vai te chamar para fazer nada aqui na cidade. Não chama, pronto. Faz um favor. Mas o que eu tô falando é o seguinte: me mostre que é diferente. Me mostre que realmente está fazendo diferente, né? O que tá fazendo? Tá perguntando às pessoas, né? Onde que tá mais precisando? Como que tá a saúde dentro da cidade? Né? Eu não tenho todas essas informações, eu queria ter. Eu acho que a sociedade deveria ter todas essas informações, né? Um canal mais expressivo, sem romantização, fato. São tantas pessoas, a saúde é desse jeito. Mas é Sim. como eu falei, é outro assunto, é assunto polêmico. E tipo, Assunto cara, para discutir aí outras horas, né? não. Me perdoem, políticos, por favor. Eu converso demais. Que isso. Se eu Não, tá pudesse, tudo eu ficava aí certo. também. Mas é isso. Hum. Então você quer passar esse vídeo ali? Você quer. Deixa eu só contar um contexto um pouquinho desse vídeo. Como a gente estava falando aí de tecnologia, de inovação, eu trouxe esse vídeo. É uma nova ferramenta da NVIDIA. Para quem não sabe, a NVIDIA é uma das líderes do mercado em inteligência artificial, em processamento de computadores e tudo mais. Por exemplo, a minha placa de vídeo que eu uso para jogar hoje em dia é da NVIDIA. Muita gente aí em casa O deve meu, o ter meu, inventado. só. Você me permite, Ellen? O meu Claro. microfone utiliza a tecnologia da NVIDIA porque ele tira. Eu não tá conseguindo tirar, eu acho, o ruído do cachorro que tá latindo meu vizinho. Mas ele tira a maioria dos ruídos, tá? Sim, é incrível. E eu também utilizo essa tecnologia como drivers para otimizar, né, os jogos aqui no meu computador e tudo mais. E eles desenvolveram o ACE. O que é esse ACE? Ele foi apresentado na Computex, que é um evento de computadores em 2023 agora, é recente, foi em julho, dia 6 de julho que ele foi apresentado. E esse ACE quer dizer Avatar Cloud Engineer.
que é um conjunto de tecnologias que ele visa implementar a inteligência artificial nos games. Essa ferramenta, ela tem uma promessa de revolucionar os NPCs. Vocês viram aquela coisa que todo mundo tá fazendo live de NPC no TikTok? Ah, obrigado pela foto, Eu vi, e é outro assunto para outro podcast, porque sim, eu acho que isso é uma guerra híbrida que tá acontecendo, tá? sim. É uma guerra Trend híbrida. é essa, né? Então, dentro dos jogos, geralmente de RPG, até o GTA mesmo, nós temos os NPCs, que são, né, bonecos não animados, que são colocados ali dentro do São jogo. Não vou jogáveis, entrar, né? não jogados, não vou entrar nisso aqui, mas só explicando um pouquinho. Então, essa cena do jogo, ela vai ser 100% produzida por inteligência artificial, né? São linhas de diálogo que faz uma animação facial, até a voz do personagem a gente tem que é reproduzida em tempo real com inteligência artificial, né? E foram utilizadas 3 ferramentas para isso, né? Então, são 3 tipos de inteligência que foi utilizado. A Nemo, que é a primeira, que é capaz de produzir essa linha de diálogo. A Riva, que ela é capaz de transformar o texto em fala em tempo real. Então, tudo que eu tô falando aqui, ele consegue transformar em tempo real na fala. E esse daqui é difícil falar, é Omniverse Audio to Face, que ela é capaz de animar o NPC com esse áudio inserido. Então, vamos assistir um pouquinho do vídeo, que é o que a NVIDIA está propondo agora para os novos jogos, que é essa inteligência, que promete, tipo assim, revolucionar, porque a gente vai ter interações infinitas com os personagens, e o personagem ele vai ter uma própria personalidade, ele vai adquirir uma própria personalidade, e ele vai responder para o jogador de acordo com a personalidade dele. Isso é, tipo, surreal, sabe? Eu não tinha visto, tá? Tô até curioso para ver. Eu não Não, eu sabia. também, eu fui pesquisar algumas novidades e tal, pra gente trazer aqui para falar, e quando eu vi isso eu Legal. fiquei espantada. Então, se você puder rodar um videozinho aí pra gente ver. Deixa eu vou rodar ele aqui, ele tá aparecendo na tela, tá? Mas só para Sem problema. We're thrilled to showcase an immersive and dynamic interaction between a player Kai and a non-playable character named Jin. This captivating ramen shop scene was created by NVIDIA using the latest RTX rendering technologies. NVIDIA collaborated with Convey, an NVIDIA Inception partner, to showcase how developers will soon be able to use NVIDIA Riva, Nemo, and Audio to Face for AI-powered speech, conversation, and animation. These models were integrated into the Convey Services platform and fed into Unreal Engine 5 and MetaHuman to bring Jin to life. Please take a look. É muito massa. E o pessoal ainda fala que Hey metaverso Jen, não deu how are certo, you? né? Pois é. Unfortunately, not so good. How come? I am worried about the crime around here. It's gotten bad lately. My ramen shop got caught in the crossfire. Can I help? If you want to do something about this, I have heard rumors that the powerful crime lord Kuman Aoki is causing all sorts of chaos in the city. He may be the root of this violence. I'll talk to him. Where can I find him? I have heard he hangs out in the underground fight clubs on the city's east side. Então Try é there. basicamente isso. Okay, I'll go. O personagem ele vai adquirir a própria personalidade, responder o jogador com a personalidade dele, né? Isso é incrível, vai gerar infinitas interações e o jogo vai ficar mais real, mais realista, né? Legal demais. Muito É igual eu tava falando. O pessoal viu o vídeo aqui na tela, eu acho que aqueles pseudo lá, analistas especialistas falam, metaverso não deu certo. Cara, que não deu certo, pô. Putz, o futuro é metaverso, ele só entrou na hora errada. E também entrou, ó, mais um fato aqui pra falar e comprovar o que nós estávamos conversando. O que adianta ter uma tecnologia do metaverso e pra usar tem que ter um óculos de 4 mil reais? Exatamente. Cara, não vai chegar nas pessoas mesmo, não, gente. Não vai chegar nas pessoas. Então, na hora que democratizar realmente, falar, olha, você vai usar o metaverso, mas vai 300 reais, aí você vai ver. Sim. Ninguém mais vai sair de casa. Aí entra outro processo psicológico, né, de, cara, você tá usando tecnologia demais, então como que... Gente, são muitas perguntas para pouquíssimas respostas e eu acho que
é novidade para todo mundo, né? Não, pra gente que é da área dos jogos, isso daí é surreal. É incrível como a capacidade da inteligência artificial tá crescendo e tá melhorando, sabe? Coisas que antes as pessoas demoravam anos para fazer, hoje em meses ficam prontas e só vai evoluindo, é só sucesso. Exatamente. Eu acho que esse é o caminho mesmo da evolução humana com a evolução tecnológica, né? Eu acho que não adianta você tentar correr e você negar isso, né? Porque é o futuro. É o futuro, não, é o presente, perdão, né? É, É o presente. É o presente. E o trem não vai parar. O trem vai parar. Pessoal, quero agradecer vocês, tá? Vou passar para vocês aí para finalizar. Novamente, muito obrigado pelo tempo. Eu sei que vocês têm os compromissos de vocês. Para quem não sabe, nós estamos gravando esse podcast no sábado à noite, quase impossível, né? De pegar essa agenda com vocês. Então, sou eternamente grato ter vocês aqui, participar desse momento e ter vocês aí lacrados e configurados, carimbados nas minhas redes aqui, que eu acho que levar informação para as pessoas é muito importante. E a intenção desses podcasts é bater esse papo mesmo, onde tem muita coisa para conversar. Faltou, igual eu falei, uma pinga. Se colocasse uma pinga do meu lado, a faltou. gente iria longe até, Longe. iria longe. Mas eu acho que a participação de vocês nesse podcast eu acho que é muito importante para trazer a visão de cada um. E sem esse receio de falar de assuntos complexos, né? Porque podemos tocar sim em assuntos complexos e assuntos que são, vamos dizer assim, extremistas, né? Que eu vou falar, extremistas não, que são. Qual que é a palavra? Delicados. Delicados, polêmicos. Isso, polêmicos é a palavra melhor. Então, de tocar em assuntos polêmicos, mas com conteúdo. Eu acho que é importante. Conteúdo e com aquela vontade de aprender, né? De absorver. Que eu acho que isso é que traz as pessoas. E é isso é que faz as pessoas serem melhores, né? Do que ontem. Que é estar aberto. Estar abertos a ouvir. Abertos a entender. Abertos a... Beleza, isso não vai servir para mim, ok. Então, deixar de lado. Eu não preciso adjetivar ninguém, eu não preciso falar para ninguém se a pessoa é errada, se a pessoa é certa. Eu não preciso tentar ser a melhor pessoa no que eu estou fazendo, porque realmente eu não sou. É fato, não sou. E ninguém é. Então, mas eu posso ser melhor no que eu estou fazendo, né? Então, eu acho que quanto mais as pessoas entenderem, e voltando ao assunto das comunidades, né, Ibra? Mas as pessoas entenderem que só participar da comunidade por si só e entrar no grupo, cara, não vai mudar a vida delas. Elas têm que entender. E cabe a nós, né? E cabe a você, Ibra, cabe a Ellen, cabe a eu também. Sempre entendermos, né? Eu vou citar Maquiavel, o príncipe, que ele falava, né? Se eu falei uma vez, a pessoa não fez, eu sou errado. Se eu falei 2 vezes, eu continuo sendo errado. Talvez eu não transmiti certo o que eu queria. E na 3ª vez, sim, é culpa da pessoa, mas eu tenho que entender que eu sou obrigado a tentar transmitir a mensagem de formas diferentes. Porque ninguém é obrigado a entender o que eu tô falando na primeira vez, né? Mas é isso. Então, muito obrigado. Ellen, novamente aí, se você quiser colocar as considerações finais aí pra gente terminar esse podcast que era de 1 hora. Já tem 2 horas. Desculpa estender, pessoal, mas é que o papo aqui é muito legal. Eu sou muito grata a você, sou grata ao Ibra também, que eu considero ele um mentor para mim dentro da inteligência artificial. Foi ele que me despertou essa vontade de estar indo atrás, de estar conhecendo mais, porque, igual você falou, só participar do grupo não vai mudar a vida de ninguém. A gente tem que correr atrás de informação, de se informar, de estar por dentro das novidades. E agradecer de coração o espaço para estar falando aqui um pouquinho da minha vida, falar um pouco aí, né, de como é ser uma mulher dentro da tecnologia. Eu acho super válido e muito importante. Muito obrigada. Eu que agradeço. E você, Ibra? Legal. Isso aí também, cara. O sentimento é recíproco. E eu agradeço. Obrigado pela oportunidade, pela conversa. E se tiver mais, pode me chamar. Eu chamo mesmo. Ó, se você quiser também, Ibra, vamos fazer um bate-papo todo sábado e, você deu uma ideia. E se você chamar uma pessoa do grupo para cada sábado pra gente conversar sobre inteligência artificial? Bacana. E você e eu aqui, ou não, nós 3. Vamos ser nós 3 que já que tá iniciando isso aqui, vamos deixar isso só para isso.
vamos ser os sponsors, né? Tipo, os hosts mesmo, pra pegar e conversar trazer cada sábado, acho que é melhor aqui, cada sábado uma pessoa diferente pra falar sobre assuntos diferentes. O que vocês acham? Muito bacana, tô Ah, dentro. legal, top. Tô Vamos dentro. fazer isso? Vamos. Vamos. Será que dá certo? Vamos ver, né? Vamos ver. Eu acho que dá, hein? Por mim dá mais que certo, eu gosto de conversar mais que o homem da cobra, gente. Nossa, eu nem falo, viu? Também, às vezes eu tenho que calar aqui. Desculpa aí, viu, Eu vou Ibra? Eu tô muito automatizar. empolgada. Que isso, tão bom. E assim, e deixando claro que, olha pra você ver, a Ellen é um exemplo de como a comunidade pode ser forte. Porque o Exatamente. Ibra, depois de ter feito a comunidade, já rendeu o fruto. Você tá entendendo a importância, Ibra, da sua decisão em fazer essa comunidade? Cara, é uma coisa sensacional, eu acho. Mudando vidas, literalmente. Com Então, certeza, transformando, né? exatamente, transformando os direcionais, né? Então, você dá àquela pessoa uma outra visibilidade, uma coisa que talvez ela não tava. Ela queria, mas não sabia por onde, né? Tipo, e de repente você vai lá, cria a comunidade. Eu acho que é o que você tá fazendo, Ellen, com outras mulheres, igual você falou, que criou o grupo. Então, Sim. nós não temos noção, pessoal, de como nós somos, vamos dizer assim, direcionais na vida de muita gente. Às vezes a pessoa não curte, às vezes a pessoa, ó, só pra vocês terem noção, às vezes eu fico sem, às vezes eu tô atolado de projetos e eu fico lá 3, 4 dias sem postar. O pessoal me pergunta, gente que eu nunca nem sabia, fala assim, mas você não vai postar não? Eu falo, cara, Te cobrando ali nem ainda. sabia que você tava me acompanhando. Mas aí eu começo a pensar, né? É, Como que é importante a nossa responsabilidade em levar informação séria, e levar conteúdo legal, né, que realmente não seja romantizado para as pessoas, né? A gente pode com fazer esse certeza. podcast, viu, gente? Eu Com certeza. falo, vamos ver. Semana que vem tem uma outra pessoa, acho que eu vou ter que gravar mais um, mas depois a gente pode lançar um quadro pra gente falar mesmo com o pessoal do grupo, viu, Ibra? Sim, claro, já É porque pensei eu, aqui em eu tenho pessoas mais, eu que tenho mais topariam na dois, hora. eu tenho na verdade mais dois marcados com os diretores, mas eu acho que a gente pode começar sábado fazendo um que depois eles vão pra. Isso é um assunto a ser discutido. Mas enfim, vamos lá, senão agora a gente começa a discutir sobre Outras podcast. coisas. Ah, Pessoal, quem tá me ouvindo aqui e seguiu até agora aqui, eu vou deixar as redes sociais da Ellen e a rede social do Ibra também aqui, tá? Para você que está assistindo até agora, que ficou 2 horas, né? Provavelmente você não tem nada para fazer, porque está ouvindo aqui até agora, principalmente se for no LinkedIn, porque tá online agora, tá ao vivo no LinkedIn, não que esteja agora, né? Mas eu estou colocando ao vivo aqui no LinkedIn depois para vocês visualizarem. Siga a Ellen, siga o Ibra, eu vou deixar as redes sociais deles e pra gente bater um papo sempre legal. São super receptivos. Não vai pedir informação nem consultoria, porque eles não são obrigados, né, pessoal? Pelo amor de Deus, talvez eles estão. O Ibra eu acho que é mais educado. O Ibra, se você pedir, ele vai fazer tudo ali. ele faz, ele é um coração bom demais, gente. Eu é porque meu coração acho que já é de gelo, então as pessoas já me pedem, eu já vou lá e já dou a resposta, falo, cara, tanto pra fazer. O Ibra até tem cara, mas eu ainda vou ensinar o Ibra ainda. É bom ser bonzinho, mas tem gente que, né, que quer que faça tudo entregue pronto, igual a Ellen falou, e depois a pessoa nem te liga pra te agradecer. Exatamente. Mas é isso, pessoal. Mais um vídeo aqui. O Éder Costa. Espero vocês aí no outro podcast. Até mais. Tchau, pessoal. Falou, até mais.